morreu o acusador do vereador Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro, Pavão. Morreu num acidente suspeito. Totalmente. Um dos acusadores, né? Ele, inclusive, o primeiro, né? O primeiro, inclusive, semana passada, ele depois, lá na CPI lá da Câmara do Rio de Janeiro, e estava negociando exatamente proteção para a vida dele, porque ele estava recebendo diversas ameaças. Então a gente vê o fato. Primeiro, ele vai para a Serra, está com uma mulher que até agora não foi relacionada a ele, que sofreu pouquíssimos escoriamentos, né? Escoriações. E aí ela depois falando, não, ele estava numa alta velocidade, estávamos os dois sem cinto, ele perdeu o controle numa curva, o carro capotou e ele veio a óbito. É extremamente conveniente tudo o que aconteceu. E aí eu pergunto, vai ser esclarecido por quem? Se nós estamos falando de milícias, se nós estamos falando de pessoas que ocupam cargos dentro das instituições da polícia que estão mais comprometidas com a bandidagem do que com a legalidade. Isso vai para onde? Eu acredito que não vai dar em nada. E é muito estranho, né? Porque é exatamente a pessoa que estava já se movimentando, ela é calada, muito provavelmente várias outras testemunhas vão se calar. E assim caminha a humanidade, digo, assim caminha o Brasil, né, Paulo? Embora em alguns episódios no Rio de Janeiro as milícias tenham sido condenadas, os assassinos policiais tenham sido condenados, é o caso, por exemplo, daquela investigação brilhante de 10 anos atrás, relativa ao assassinato da juíza Patrícia Scioli. Sim, Paulo, mas então, aí... tem uma banda boa na polícia. Só que você vê que da Patrícia Scioli, Paulo... Foram policiais os assassinos. E foram militares. Foram condenados. E quem foi o investigador foi a Polícia Civil. Então, assim, há uma rixa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio, e isso em qualquer polícia. Aliás, no Brasil, isso a gente precisaria esclarecer melhor, essa divisão das polícias. Mas o caso agora do vereador é um pouco diferente. Nós estamos falando com um símbolo da nova política do Rio de Janeiro, um ex-policial militar, sucesso e contratador de muitos serviços que são os bicos dos policiais. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. Essa investigação deveria ser conduzida por pessoas de fora do local, porque senão nós vamos ter um laudo exatamente tipo, não houve nada de errado, foi apenas um acidente, Paulo. Vamos esperar que essa... É estranho a gente falar isso, né? Mas vamos esperar que essa perícia, essa investigação, seja feita pela banda boa da Polícia do Rio, que ainda existe, né? Apesar de tudo que já foi mostrado de podre na Polícia Carioca, de repente a banda boa da polícia pode conduzir essa investigação e também não se sabe se foi exatamente, às vezes é uma coincidência, normalmente não é, né? Em torno da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, por exemplo, houve outras 8 ou 9 mortes suspeitas depois, né? Sim. E ficou por isso mesmo até hoje. Né? O próprio ex-presidente da Câmara Municipal do Guarujá, um acidente absolutamente nada, não tinha nem problema de visibilidade, problema de pista, bateu atrás de uma carreta. Cadê a investigação? O doidão, né? Cadê a investigação? E isso que a gente precisa contextualizar, que tem todo um processo de afastamento de prefeitos, de secretários, envolvimento de vereadores. De repente, o presidente da Câmara morre. A gente precisa ter investigação para esses casos, Paulo.